12 de agosto de 2015. Renato Augusto e Wendel, que foram poupados, estão confirmados para o jogo contra o Sport esta noite. Além deles, Edu Dracena entra na vaga do suspenso Felipe. São Paulo volta a ter Pato como opção, mas Osório prefere esconder time que enfrenta o Figueirense. Depois de vacilos, Palmeiras encara o lanterna do Brasileirão para voltar a vencer e encerrar jejum em Curitiba. Com salários quitados e defesa arrumada, Santos tenta confirmar a ascensão. Botafogo volta a vencer, sobe para terceiro lugar e deixa a torcida feliz no aniversário do clube. E ainda, os destaques da rodada da Série B. Olá, boa noite! O Gazeta Esportiva começa falando do Campeonato Brasileiro. 7 jogos nesta noite e 3 amanhã completam a 18ª rodada da competição. Atlético Mineiro, Corinthians, Grêmio e Fluminense estão no G4. Na parte de baixo da tabela, Goiás, Joinville, Vasco e Curitiba estão lá na zona de rebaixamento. E se o campeonato terminasse hoje, estariam na segunda divisão no ano que vem. Vem aqui, vamos ver quais são os confrontos desse meio de semana, mas volta para cá, vamos colocar a arte aqui. Milton Pagano. 2 partidas começam às 7h30. O Flamengo recebe o Atlético Paranaense no Maracanã. No Couto Pereira tem Coritiba e Palmeiras. Santos e Vasco jogam às 9 horas lá na Vila Belmiro. No mesmo horário, o Goiás enfrenta a Chapecoense no Serra Dourada. Aí às 10 horas jogam 2 pontos, Corinthians e Sport na Arena em Itaquera. No Beira-Rio, o Internacional recebe o Fluminense e o Figueirense enfrenta o São Paulo no estádio Orlando Scarpelli. Amanhã acontecem mais 3 partidas. Às 7h30 tem Ponte Preta e Avaí em Campinas. Às 9 horas, no Mineirão, o Atlético Mineiro encara o Grêmio. Também às 9 da noite, o Joinville recebe o Cruzeiro lá na Arena Joinville. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Mais uma rodada importante, uma rodada que envolve uma briga pela liderança. O Corinthians, inclusive, a gente vai falar daqui a pouquinho, pode dormir líder se ganhar hoje do Sport, ultrapassa o Atlético Mineiro, que só vai jogar amanhã contra o Grêmio. E, obviamente, com a vitória do Corinthians, o Galo vai entrar pressionado contra o Atlético. São Paulo busca a afirmação lá em Santa Catarina. E o Palmeiras tem um jogo, sabe, teoricamente fácil, mas eu não acredito nessa facilidade não. Acho que o Palmeiras vai ter problemas com o Curitiba, porque joga em casa, está na zona do rebaixamento e precisa da vitória para subir na tabela e deixar essa zona para baixo. Chico, boa noite. Boa noite, Celso. Concordo com você, não vai ser um jogo fácil para o Palmeiras não, que vai ser o jogo agora das 7h30, né? Isso. O primeiro jogo. E o Palmeiras vai ter que, primeiro, vencer a falta de confiança dele próprio, né? Que acabou sendo gerada com os 2 últimos resultados que foram ruins, na verdade. Foram 2 derrotas. Ah, mas o Palmeiras jogou bem. Ah, mas o Palmeiras perdeu o gol, mas o Palmeiras esteve aqui. Não importa, perdeu. Infelizmente, campeonato de pontos corridos, se você perde 2, 3 jogos, você vai lá para baixo. Se você ganha 2, 3 jogos, você vai lá para cima. E como o Palmeiras teve uma sequência boa, o Palmeiras saiu da zona de rebaixamento. Mas agora o Palmeiras está tendo uma sequência ruim. Está saindo do G4. Eu acho que nunca mais volta para aquela zona de rebaixamento. Mas é uma coisa desagradável. Então o Palmeiras tem que correr atrás do prejuízo. E o Corinthians vai fazer uma partida de 6 pontos, sim senhor. Porque o Sport está na cola do G4, não está muito distante do Corinthians, e o Corinthians tem a obrigação. Aliás, pode dormir na liderança do campeonato se vencer, por 1 ponto na frente do Atlético, né? Então vamos ver se dá tudo certo e torcendo muito para que o Corinthians chegue à liderança. Porque esse time do Tite, embora o Tite seja retranqueiro, vamos dizer assim, o conceito dele é um conceito defensivo, o Corinthians vem mostrando um bom toque de bola, uma boa triangulação, e eu espero que isso se repita contra o Sport do Eduardo Batista, que eu não vou dizer que carreguei no colo, mas vi criança, né? Olhando lá o Nelsinho treinando o Corinthians, né? E se não me engano foi até o Eduardo mesmo que foi amarrado pelo Neto e pelo Ronaldo esse foi o filho do Joaquim Grava, que foi amarrado com
com um esparadrapo numa das traves. Mas eles têm quase a mesma idade, então é muito legal ver o Eduardo Batista com essa fama toda e com o esporte muito bem colocado. Um grande abraço para você, Eduardo, e um grande beijo no seu pai, Nelsinho Batista. Ô Chico, deixa eu só fazer uma defesa ao Tite, embora ele não precisa de defesa. Eu não acho o Tite um técnico retranqueiro. Não, eu falei que ele tem um conceito defensivo. Então, mas que eu acho que a Alemanha foi campeã do mundo, quando não tem a posse de bola, todo mundo recompõe e marca. Eu acho que isso faz parte do futebol. É assim o Real Madrid, é assim a Holanda jogou assim na Copa do Mundo. Mas você está falando de times assim que... Quando você não mas tem a depois, posse, quando eles atacam, todo mundo vai para o ataca. ataque, exatamente. Mas então existe... Mas o Corinthians é assim? Todo mundo ataca? Não tem jogadores técnicos com esse nível para fazer esse negócio. Só para provar que ataca. Você vê sempre o Wendel avançado, você sempre vê o Fagner avançado, que são os dois laterais. Você vê Bruno Henrique e Elias aparecendo lá na frente. Aí eu te pergunto, só que quando não tem a posse de bola, todo mundo marca atrás da linha de meio campo. Celso, as duas bolas na trave do Luiz Fabiano no último Clássico Corinthians São Paulo foram nas costas de quem? Da minha mãe, que não foi na do Wendel. Por quê? Porque aí que tá, esse que é o negócio. Não tem como, ou você ataca ou você defende. Então o Tite opta por esse lado defensivo. O São Paulo já opta por outro esquema, que é 3 zagueiros, né? Dois volantes guardando a cabeça. Que eu acho bonito, né? Mas é um Deus nos acuda, né? Só que aí você faz de errado e já viu. Você defende com 4 e ataca com 6. Essa é a filosofia. Assim, o Tite já não pensa assim. Eu gosto de ver, obviamente, ver mesmo, essa filosofia ofensiva que você vê todo mundo ocupando. Que é o Tele Santana, que você gostava tanto. A seleção de 82 jogava mais ou menos nesse estilo. Só que para um time que eu gosto, por exemplo, se fosse o meu time, essa recomposição sem a posse de bola, para mim ela é fundamental, porque ela garante uma segurança e minimiza o risco de você tomar gol. Então eu acho que eu ainda prefiro essa forma de recomposição. Bom, eu já não gosto. Seguinte, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta desde ontem: quem será o líder do Campeonato Brasileiro ao final desta rodada? Atlético Mineiro ou Corinthians, Chico Lang? Corinthians. O Chico Corinthians, sem sombra de dúvida. Eu não sei o que vai acontecer, mas vai dar Corinthians. Com certeza ganha, com todo respeito ao meu querido Eduardo Batista, né, de que conheci criança lá no Parque São Jorge. O pai dele, o Nelsinho, levava ele para ver os treinos. E eu conheci, respeito muito, acho que o trabalho dele é maravilhoso. Mas acho que hoje ele perde do Corinthians. Aliás, o Corinthians, na Arena Itaquera, é difícil perder. Celso. Então, nas outras vezes, nas outras enquetes, quando tinha essa história de Corinthians ou Atlético líder, eu botei Atlético, você até brincou, não confia no Corinthians. Você falou Atlético ontem. Não, falei Corinthians. Celso, você fica mudando. Não mudei nenhuma vez. Pega a gravação, acho que a idade está chegando, está afetando a sua memória. Ô, louco, Celso. Nas outras vezes, eu apostei no Atlético, porque achava que o Atlético ia ganhar. Desta vez, eu acho que o Atlético vai tropeçar no Grêmio e vai dar Corinthians como líder. Coringão líder! Aê! Chegou e não só mais, hein? O Campeonato Brasileiro da Série B teve rodada completa ontem à noite. Apenas uma partida terminou em 0-0. Foi no confronto entre Oeste e Atlético Goianiense em Osasco. Veja os gols dos outros jogos. O Criciúma recebeu o Paysandu e venceu por 1-0. Everaldo Contra fez o gol da partida aos 45 do segundo tempo. O Santa Cruz segue subindo na tabela. Com mais um gol de grafite, o time pernambucano ganhou mais uma. Desta vez contra o Mojimirim e de virada, 2-1. Fora de casa, o América Mineiro passou pelo Ceará com 2 gols no segundo tempo. Marcelo Toscano e Mancini garantiram os 3 pontos ao Coelho, 2-0. Bahia e Náutico ficaram no empate por 1-1 na Arena Fonte Nova. Patrick Vieira e Vitor Costa anotaram um para cada lado. O Bahia desceu 2 posições, agora está em 4º lugar. O Sampaio Corrêa venceu o CRB de Alagoas pelo placar mínimo. Nadson fez o gol solitário do jogo aos 30 do segundo tempo, 1-0. O Vitória se manteve na liderança da Série B com um bom resultado sobre o Luverdense, fora de casa. Vander e Diego Renan marcaram os gols, 2-0. A equipe baiana é líder pelo saldo de gols. O Bragantino foi outro que venceu na rodada e subiu 2 posições. Everton Dias e Thiago Santos marcaram na vitória por 2-1 sobre o Paraná. E o Botafogo fez as pazes com a vitória ontem diante do ABC. Edno até fez o primeiro para a equipe de Natal, mas a nova dupla de ataque do Bota decidiu o jogo.
Com 2 gols do uruguaio Álvaro Navarro e outro de Neilton, os cariocas venceram por 3-1 e subiram para a 3ª colocação. Apenas um pontinho separa o Botafogo da liderança da Série B. Ela é uma das principais jogadoras de vôlei do Vasco, onde está desde 2008. Tem uma verdadeira coleção de títulos e medalhas. Olha ela aqui, ó. Na seleção brasileira foi campeã olímpica em 2008 em Pequim e em Londres em 2012. Em fase final de recuperação, a meia de rede Thaisa recebeu com exclusividade o repórter Felipe Boril. Confira. O Gazeta Esportiva tem a honra de conversar com uma das meias de rede mais importantes do Brasil. Thaisa, obrigado por receber a gente aqui no Vôlei Nestlé. Obrigada eu que estou feliz com a visita de vocês. Legal. Você está passando por um momento de recuperação há 7 semanas. Passou por 2 cirurgias, uma em cada joelho, e a gente vê que você está bem em tão pouco tempo, né? Tô bem, assim, tô me esforçando muito para estar bem, né? Não tá sendo fácil. Eu acho que desde o dia seguinte pós-cirurgia, eu tô fazendo todos os dias, manhã e tarde, tratamento, musculação, fisioterapia, tudo que você pode imaginar para tentar voltar o mais rápido possível. Como é que foi a decisão para ter que operar os 2 de uma vez? Bom, o direito estava crítico, né? Nos jogos eu já tava, para treinar eu estava tomando anti-inflamatório já há algum tempo, porque eu nem treinar eu estava conseguindo mais. Jogar também. Sacrifício total. Total. Então eu já estava tendo que tomar injeção, porque eu estava com medo de dar problema no estômago, de tanto anti-inflamatório que eu estava tomando. Aí, eu falei, não, preciso fazer, porque estava inchando, muita dor inchando durante os jogos. E daí a gente falou, não, vamos fazer então, vamos meter bronca, vou falar com o Zé e vamos fazer isso, porque eu não aguento mais sentir dor. Há muitos anos já sentindo muita dor. E aí você falou, poxa, mas o seu outro tem um bico de osso na patela enorme que está machucando seu tendão também. Por que a gente não faz logo os 2? Porque aí você já volta, já recupera tudo e já volta zerada. E bem, né, com o joelhinho novo, os 2 joelhinhos novos, né? Eu falei, opa, então vamos embora. E o legal é que você conseguiu conciliar isso, já tá bem, tá voltando aos poucos, né, com a fisioterapia, com os treinamentos, mas por outro lado foi ruim para a seleção brasileira que te perdeu, não teve no PAN, não teve no Grand Prix e acabou sentindo muito a sua falta, né, Thaís? Eu também senti muita falta, eu acho que eu nunca fiquei de fora, infelizmente por um motivo que eu fui meio que obrigada, por mais que foi minha decisão, mas obrigada por ser motivo de dor e lesão. Mas não faltou só eu, acho que sentiu falta da Fabi também, sentiu falta da Sheila, da Tandara, acho que todas fizeram falta da mesma forma. Mas vocês botam medo no adversário antes de entrar em quadra já, né? Tem aquele um pouquinho do respeito, né, por ser bicampeão olímpico e tudo mais, mas eu acho que isso não é jogo não. Eu acho que não adianta, acho que pode ir lá, você intimida um pouquinho, mas na hora do vamos ver, você precisa estar bem, precisa jogar bem. Como é que foi pra você ver pela televisão a seleção brasileira? Foi triste, eu sofria, eu acho que eu falei que eu sou a fã, torcedora número 0, mas quando começava a dar errado eu desligava a TV e falava, não quero ver mais, porque eu ficava muito nervosa, e porque eu sabia exatamente o que estava acontecendo, o que era pra ser feito e o que não era, entendeu? Não tem como não falar nos Jogos Olímpicos do ano que vem, que vão ser aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, mas aqui no Brasil. Você está confiante com a seleção brasileira? O fato de ser em casa ajuda um pouco mais? Ajuda e atrapalha, né? Porque tem aquela situação de estar em casa e se a torcida estiver realmente do nosso lado e quiser motivar a gente, quiser no momento difícil levantar a gente, vai conseguir. Dá para trazer o tri, mas que a gente tem que ir muito consciente e muito focado para não deixar nada de fora do quadrado. A gente está na quadra e você estava lá dentro fazendo a tua fisioterapia e o pessoal tá movimentando com bola agora aqui. Qual que é a vontade de estar lá? Nossa, enorme. Tem vezes que eu pego ali, fico no cantinho dando toque, peço para os meninos jogarem a bola para eu dar uma manchete sem dobrar joelho ainda, mas só para ter um contato com a bola, sabe? Sente falta. Eu acho que todos esses anos que eu joguei, eu nunca fiquei parado assim. Então, sente falta. Pois é, meus amigos, eis a nova musa do vôlei brasileiro, né? Ela, além de ser uma boa meia de rede, vamos dizer assim, né? Ela é uma mulher muito bonita, né? Com certeza vai acabar sendo convidada para ser modelo, coisa parecida. Charmosa, fala bem, elegante, né?
E é isso que é legal. O vôlei tem isso, né? As seleções são sempre formadas por mulheres muito bonitas, que tem que estar na plenitude da forma, porque é muito difícil jogar vôlei, viu, Celso? Não, e a Thaísa, olha, reflexo. Thaísa linda, jogadora do Osasco aí, tá de parabéns por toda a dedicação. E tem mais essa, é um exemplo de recuperação, né? Que tem cara aí que nem o Celso Cardoso, uma vez ele torceu o joelho, ficou 6 meses engessado, já queria suicidar. Ai, meu joelhinho, nunca mais vou ser o mesmo. Calma, Celso. Veja aí, agora é cantor, né? De sucesso. Ele não está, ele é cantor. Ele é cantor de sucesso. Já foi no Danilo Gentili, vai no Jô Soares, enfim, um cara de sucesso. E aqui nosso companheiro de trabalho dando conta do recado. Então, dando uma canjinha pra gente. Vendo como valeu a pena você se... Não ter entrado em desespero quando machucou o joelho? Entendi. Tá vendo? Não vou nem falar nada. Não fala nada que... vou ficar quieto. O teu passado te condena. Seguinte, quero agradecer o carinho dos nossos telespectadores. Recebi aqui do Milton Aguiar, da Rua Pires de Campos 173, lá na Moca, essa camiseta linda. Olha aqui, Celso, que linda. Essa aqui é do seu tamanho, ó. Tá escrito assim, ó. Ti voglio tanto bene, 17 de agosto de 1556, que é aniversário da Moca. E atrás, ó. Bruno, meu filho, Bruno 10, Moca, que lindo, adorei, seu Milton, muito obrigada. Quem sabe um dia teremos uma Moca e um Brasil melhores para todos, é isso mesmo, a gente está torcendo, seu Milton. E eu recebi uma cartinha também do Antônio Galeano, ele tem 76 anos e ele pergunta se a minha avó se chama Vilma, se ela que foi a Miss Corinthians. Ela foi Miss Corinthians, mas minha avó é Shirley, então não é a Vilma que o senhor conheceu. Tá certo, Chico Lange? Tá certo, a sua avó com certeza é mais bonita. A minha avó é maravilhosa. Linda a avó. Vocês estão vendo a neta, né, gente? Então vocês já viram como que é a avó, né? Em meio a uma crise com a eliminação na Libertadores e também depois da histórica goleada sofrida diante do Grêmio por 5-0, o Internacional recebe o Fluminense daqui a pouquinho no Beira-Rio e já o tricolor carioca tenta se reabilitar da derrota para o Avaí no final de semana. O clima ficou tenso no gigante da Beira-Rio. Depois da goleada histórica sofrida diante do Grêmio no último final de semana, uma parte da torcida resolveu aparecer no treino do Internacional desta terça-feira para manifestar a indignação com o atual momento vivido pelo clube. A diretoria do Colorado precisou inclusive pedir reforço do policiamento para garantir a segurança dos jogadores que trabalhavam visando o confronto contra o Fluminense logo mais às 10 da noite em Porto Alegre. E como o problema pouco é bobagem, o técnico interino Odair Hellmann não poderá contar com D'Alessandro contundido e com Rodrigo Dourado suspenso. O que eu tenho para dizer para esse torcedor que ele tem legitimidade, o torcedor sempre tem legitimidade na vaia, sem violência, sem atirar foguete para dentro do campo. Esse mesmo torcedor que teve a legitimidade de nos vaiar hoje, que ele possa, junto com nós todos aqui, de todos os setores do clube, que a gente possa reunir forças, porque nós só temos uma situação, ganhar do Fluminense. E precisamos que todos os setores do clube, inclusive o torcedor, eu tenho certeza que o torcedor sabe e vai nos apoiar, que nós precisamos de total apoio para ter confiança, para que a gente possa fazer um bom jogo e buscar os 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Alheio aos problemas do rival desta noite, o Fluminense também está em busca de reabilitação, após a derrota fora de casa diante do Avaí no último sábado. Para o duelo contra o Inter, Henderson Moreira não terá Fred à disposição. O atacante chegou a treinar com bola nesta terça-feira nas Laranjeiras, mas como ainda se recupera de uma lesão no pubis, a comissão técnica decidiu preservá-lo para o confronto do próximo domingo contra o Figueirense, no Maracanã. Dessa forma, não vai ser hoje que a torcida verá a dupla Fred e Ronaldinho Gaúcho em campo. Até os jogadores estão na expectativa de ver os dois atuando juntos. Eu agradeço muito a Deus por estar me dando essa oportunidade de jogar ao lado de 2 craques. Ronaldinho arma muito bem e ele mete muito gol, então um vai ajudar o outro. Espero que um ajudando o outro possa ajudar todo o grupo. Atenção, notícia quentinha que o Chico Lange acaba de me passar. Os árbitros estão planejando parar os jogos nesta quarta-feira em protesto a veto de Dilma.
Os árbitros que apitarão os jogos da Série A do Brasileirão, que serão realizados hoje, planejam protestar em cada uma das 7 partidas. Segundo o presidente da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, a ideia é que os jogos sejam interrompidos por 1 minuto aos 5 minutos de cada partida. Eles ficariam parados no meio de campo, com a bola na mão, sem que o jogo pudesse continuar. A associação, porém, está analisando com o departamento jurídico se isso poderia acarretar problemas aos árbitros que poderiam ser suspensos pelo STJD. A saída, então, seria realizar o protesto antes da partida começar, como o Bom Senso Futebol Clube fez em algumas partidas em 2013. E cada árbitro também entrará em campo com uma faixa preta no braço em protesto ao veto da presidente Dilma Rousseff ao artigo do Profut, que é uma lei de responsabilidade fiscal no futebol, que previa o recebimento por parte dos árbitros, da categoria dos árbitros, de 0,5% do valor referente ao direito de arena. Chicão, é isso mesmo, Mi. E, na verdade, né, a gente sabe que os árbitros, acho que é a primeira vez que vai acontecer isso, né? Eu nunca vi um protesto assim, organizado dos árbitros, né? E eu acho que é assim, toda categoria que se sente lesada está no direito de protestar. Eles não vão fazer nada demais, não vão agredir ninguém, não vão fazer nada, só vão tornar público a insatisfação por todo mundo receber direito de arena, menos eles. E aqui entre nós, o juiz, muitas vezes, acaba sendo o principal destaque do jogo. Ninguém melhor do que um juiz e do que um bandeirinha, de que 2 bandeiras, para receber direito de arena, na minha maneira de ver. Agora, evidentemente, Dilma pensou o contrário. É porque teve a pressão, porque está escrito aqui que teve a pressão dos clubes de futebol que perderiam esse 0,5%, né? E que estaria indo para os árbitros. Então, os clubes de futebol estão protestando. Olha, Kaique, essa é a aposta do Flamengo para vencer o Atlético Paranaense no Maracanã e, quem sabe, deixar a 13ª colocação no campeonato. O bom filho a casa torna. Formado nas categorias de base do Flamengo, o atacante Kaique retornou ao rubro-negro depois de 8 anos fora. Aqui literalmente eu posso beijar, né? O jogador estava no ABC de Natal, onde marcou 8 gols no Campeonato Brasileiro da Série B. Por isso, acredita estar pronto para entrar em campo. Preparado para jogar eu estou, né? A gente tem aquela coisa de adaptação ao grupo, que é um grupo novo. Eles têm que me conhecer também, eu conhecer eles, isso vai com o tempo, mas assim, em relação à parte física, a parte técnica, eu estou muito bem. Kaique está ansioso para dividir o ataque com o Paulo Guerreiro. Cara, falando do Guerreiro, realmente é um jogador que eu admiro, né? Um dos melhores centroavantes aí que o nosso futebol brasileiro tem hoje, e é um prazer estar atuando, né, no mesmo elenco do que ele, futuramente, se Deus quiser, junto com ele, né? Então, para mim é uma forma de me inspirar realmente no dia a dia e buscar sempre melhorar para que eu venha estar junto com eles dentro de campo. Daqui a pouco, no Maracanã, o Flamengo recebe o Atlético Paranaense e os rubro-negros não vão contar com Guerreiro suspenso. No lugar dele, o técnico Cristóvão Borges vai promover a estreia de Ederson. O Atlético Mineiro entra em campo apenas nesta quinta-feira e tem parada dura diante do 3º colocado, Grêmio. O atacante Luan, xodó da torcida alvinegra, falou sobre o duelo. Acho que é fatal querer vir atacar a nossa equipe diante da nossa casa, onde a gente tem jogadores de qualidade. Acho que tem que respeitar um pouco, porque não é à toa que a gente é o melhor ataque da competição, né? E a gente tem jogadores muito decisivos. Então, acho que não tem essa de vir aqui e querer tomar conta do jogo, porque é diante da nossa casa, diante do nosso torcedor. Claro que a gente vai ter dificuldade diante do Grêmio, mas a gente tem que se impor. O time que quer ser campeão é se impor dentro de casa, colocar o seu jogo, ir para cima, chamar o torcedor para estar junto com a equipe, né? Não sofrer muito, mas também se não sofrer, aqui no Galo já tem isso, né? Que a gente possa vencer e vencer novamente no rumo das vitórias aí, para a gente conquistar, quem sabe, esse brasileiro esse ano aí.
Daqui a pouco, às 7h30, o Coritiba recebe o Palmeiras no Couto Pereira. Na última posição na tabela, o Coxa não tem chances de sair do Z4 nessa rodada, mas sabe que 3 pontos são vitais para não afundar ainda mais na Série A. Você acredita que está na hora do grupo responder para não estourar no treinador, como foi recentemente com o Marquinhos, para que não estoure no Ney Franco, está na hora do grupo dar uma resposta? O que é que você pensa da troca de treinador, se isso de repente poderia ser um fato novo? Não, eu sou contra essa troca de treinador excessiva, né? Em alguns momentos é válido e em alguns não. Acho que a gente já está indo... a gente já está no segundo treinador na temporada, né? Então você começa a trocar demais, o time não encaixa, o time não cria uma cara, não cria uma identidade. Todos do grupo têm total consciência que a colocação que estamos não condiz com a qualidade do grupo, do elenco. A gente deveria estar numa situação melhor pela qualidade do elenco. E nesse momento é jogar para todo mundo, por nós mesmos, pelos nossos familiares, pelo nosso treinador que também sempre tem nos apoiado, tem passado confiança. O Palmeiras vem de 2 derrotas e o Alexandro, questionado sobre isso, sobre o jogo contra o Coritiba, ele disse que mesmo jogando no Couto Pereira, a obrigação de ganhar é do Palmeiras. Como é que você vê esse tipo de declaração? Olha, é direito dele. Talvez olhando pela tabela, teoricamente seria isso mesmo. Mas cada jogo é uma história. Talvez possa dizer que ele foi infeliz de falar disso. A gente entende, né, a situação que eles também vêm vivendo. O Palmeiras é uma equipe grande, uma equipe que investiu alto para a temporada e uma equipe assim tem que sempre vencer. Mas a gente está aqui para fazer o nosso papel, para a gente também procurar a vitória. E a gente não é porque é o Palmeiras que é uma grande equipe, porque a gente vai entrar dentro de campo se sentindo inferior. Do lado palmeirense, os jogadores não se dizem pressionados, mas sabem que as cobranças podem vir caso o Verdão não volte para casa com bom resultado após enfrentar o lanterna do Brasileirão. O meia Robinho falou sobre a partida de logo mais. Sem dúvida, a gente já ia vir com o propósito de vencer de qualquer maneira, se nós tivéssemos vencido as últimas 2. Como nós perdemos, a gente vai vir mais forte ainda para vencer. A gente precisa dessa vitória para voltar, estar perto do G4 ali ou entrar no G4, né? E depois tem um jogo em casa difícil, então a gente precisa vencer, sabe da dificuldade do Curitiba, mas vamos impor nosso ritmo e tentar a vitória. A gente não sabe ainda quem vai ser o time, não sei nem se vai ser o Vitor, porque o Jackson estava também treinando já há um bom tempo, o Vitor voltou a treinar agora, então a gente não sabe ainda quem vai jogar, não. No jogo do Atlético eu acho que não tem muito erro, não, acho que a gente faltou fazer o gol realmente. No jogo do Cruzeiro nós deixamos o Cruzeiro tomar conta da partida, isso dificultou, nosso time que é um time que toma conta do jogo quando está jogando, independente de se é dentro ou fora de casa, e lá no Cruzeiro, o Cruzeiro conseguiu mandar no jogo, foi difícil isso aí pra gente. Então a gente tem que comandar, muito equilíbrio, mas só que tem que tomar conta da partida o tempo todo. A pressão mais é nossa, interna, porque a gente tinha conseguido 7 vitórias, grandes resultados, e depois vem de 2 derrotas, que eu acho que o Cruzeiro é uma derrota normal se nós tivéssemos vencido em casa com o Atlético. Como a gente perdeu, claro que a gente fica chateado, mas pressão não. Tem pressão, sim. Lógico. Tem. Os jogadores sentem a pressão, sentem o peso nas costas. Os jogadores, quando entrarem em campo, porque assim, o Palmeiras estava vencendo, então a confiança é leve, fica tudo muito mais leve. Agora, você perde uma em casa, com recorde de público, depois perde na sequência para o Cruzeiro, enfrenta um time que está na zona do rebaixamento, ou seja, a cobrança por vitória é muito maior. Muito. Né? É aquela história, com todo o respeito que merece Curitiba, mas da briga com o bêbado. Bateu no bêbado é covardia, apanhou do bêbado é risível. Quer dizer, então, sabe, existe a pressão, sim. Existe a pressão e o Palmeiras é contra isso que vai ter que trabalhar melhor. Né? Não pode se deixar levar por essa pressão, porque se for entrar em campo já com aquela ideia fixa, precisamos vencer, aí aqui acaba não ganhando mesmo. A vitória vem naturalmente. A equipe do Palmeiras é uma boa equipe. Só que tal negócio, está em formação ainda. Claro. Né? O Oswaldo ficou lá um tempão, mas não formou base nenhuma. Foram chegando jogadores, ele foi colocando no time. Não teve tempo para isso. Não teve tempo para isso. Agora, o Marcelo Oliveira, sim. O Marcelo Oliveira aproveitou o Egídio muito bem, né? E faz com que o Egídio arme quase todos os ataques do Palmeiras como 4º homem pela esquerda. Né? Eu acho legal esse tipo de tática. Mas todo mundo já percebeu. Então marca o Egídio e o Palmeiras não tem opção.
Então, são coisas que o Marcelo de Oliveira vai ter que ir arrumando aos poucos. E ele vai conseguir, porque ele é um grande treinador. Bom, o Santos também enfrenta uma equipe em situação delicada no Brasileirão, o Vasco. E ainda não será desta vez que o torcedor cruzmaltino poderá ver Nenê em campo. Apesar do nome dele já ter sido divulgado no bid da CBF, ele ainda não está em condições ideais e só deve entrar em campo contra o Coritiba no próximo final de semana. No Santos, o objetivo é continuar apresentando um bom futebol para vencer o Vasco e tentar diminuir a distância do G4, que hoje é de 10 pontos. Reportagem Adriano Dolfi. Boa parte do treino tático não pôde ser gravada pelos cinegrafistas, mas Gustavo Henrique ganhou a vaga de Werley na zaga. Ricardo Oliveira foi poupado, mas não preocupa. O time deve ser o mesmo que venceu o Coritiba na última semana. Nós tivemos uma das melhores defesas no Campeonato Paulista. A gente sabe que com a entrada do Gustavo, a gente ganha um pouco mais de altura, entendeu? E o Braz passa a jogar do lado direito. Mas o Werley também já vem jogando há bastante tempo, tem a confiança de todo mundo. Eu acho que, mais uma vez, o Santos está sim bem servido de zagueiros. Sob o comando de Dorival Júnior, foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota neste Campeonato Brasileiro. Diversos fatores podem ser apontados para mostrar a evolução da equipe no torneio. A melhora no setor defensivo é evidente, com apenas 3 gols sofridos em 5 partidas do Campeonato Brasileiro. A atitude mudou, a gente conseguiu se encaixar melhor. Os atacantes estão nos ajudando bastante, o Lucas Lima também ali no meio. Eu acho que isso que tem feito a diferença. Os salários e direitos de imagem inteiramente quitados pela diretoria. Acertaram sim com a gente. O presidente realmente tinha prometido que ia fazer isso aí, conseguiu cumprir. O grupo ficou muito feliz. Ficou satisfeito também, né? Porque, querendo ou não, é uma situação que nos incomodava, mas ele deixou certo e as coisas estão começando a andar. E claro, a melhora da média de público na Vila Belmiro. Nos 2 últimos jogos, chegou a quase 13 mil pessoas. Sem dúvida, a Vila Belmiro, quanto mais ela estiver cheia, mais o adversário vai sofrer. Porque a empolgação é muito maior, é o que a Vila Belmiro tem. É difícil nos enfrentar na Vila, principalmente com ela cheia. Eu espero que o torcedor, mais uma vez, nessa quarta-feira, compareça, nos empurre, porque sabe que uma vitória aí é essencial para essa nossa alavancada. No São Paulo, o atacante Alexandre Pato foi o personagem da entrevista coletiva depois do último treino, antes do jogo contra o Figueirense. Veja na reportagem de Fernando Gavini. O time do São Paulo para enfrentar o Figueirense nesta quarta-feira é um mistério. A maior parte do treino da véspera foi fechada para os jornalistas. Longe das câmeras, Juan Carlos Osório trabalhou o time que vai levar para Florianópolis. Eu acho que se você esconde o time, se você mantém aquele... meio que escondido, né? Se você mantém ele escondido até a hora do jogo, eu acho que a cabeça também do adversário fica diferente. Pô, como que eles vão vir, como que assim? Fora do clássico contra o Corinthians, por questões contratuais, Pato está à disposição do treinador, assim como o Thiago Mendes, que cumpriu suspensão no domingo. Tantas novidades e ainda o gosto de Osório pelo rodízio fazem com que seja ainda mais difícil adivinhar quem vai entrar em campo. Todos têm que entender esse rodízio, todos têm que saber que o rodízio faz que você possa trabalhar cada vez mais e sabendo que não tem a cadeira cativa, o titular absoluto. Então, faz que cada jogador trabalhe o máximo para que a cada jogo cada um possa fazer o melhor em campo, e fazer aquilo que ele pede. 8 pontos separam o São Paulo, atual 8º colocado, do líder Atlético Mineiro. Para entrar na briga pelo título, o tricolor tem não só que voltar a vencer, como também voltar a conquistar pontos fora de casa. Por isso, a importância de derrotar o Figueirense nesta quarta-feira. O primeiro foco é voltar a conquistar pontos fora de casa. E acho que nós temos uma oportunidade respeitando o adversário, mas nós podemos fazer um grande resultado e trazendo para cá
São Paulo alguns pontos. Então, nós temos que pensar nisso, nós temos que melhorar fora de casa, para que quem quer ser campeão de um campeonato brasileiro, você tem que, fora, pelo menos ganhar um ponto. Apesar do São Paulo estar a 2 jogos sem vencer, Alexandre Pato está animado. Ele acredita que, pelo jeito que o São Paulo está jogando, o time tem condições sim de brigar pelo título. Sim, a gente vai lutar para ganhar o Campeonato Brasileiro, a gente vai em busca de títulos. Esse sistema que ele está, posso falar que já colocou, a gente tem que melhorar um pouco mais. É um esquema que a gente pode buscar e pode brigar lá em cima até o final do ano. Na chegada a Santa Catarina, o goleiro Rogério Ceni falou da expectativa para o jogo contra o Figueirense e também sobre os boatos envolvendo uma possível contratação de Valdívia. É uma equipe aguerrida, tanto que na última partida eu até fiquei no doping em São Paulo e eu saí, estava 2-0 para Chapecoense e quando eu cheguei, a televisão já estava empatado o jogo, né? Um time que não desiste nunca, tem essa característica, acho que muito fomentada pelo seu treinador, né? E uma equipe pode físico avantajado, zagueiros que cabeceiam bem, centroavante também que participa bem do jogo aéreo, inclusive fez um gol muito bonito com uma jogada fora da área. São competitivos, fora de casa já são competitivos, imagine aqui com o apoio do seu torcedor. Eu acho ele um atleta com muita habilidade, jogador de características de armação de jogo, de qualidade técnica. Acho que até muito parecido na posição que o Ganso joga, assim, um jogador mais ou menos com características de meia de armação. E eu desconheço qualquer informação sobre, mas é um ótimo jogador, mostrou isso na campanha agora, né, da seleção chilena, sendo campeão da Copa América. Para mim, tenho mais 3 meses de carreira, nunca tive problema de jogar ao lado de nenhum jogador. O importante é que quem vem aqui para São Paulo seja bom para o clube, bom para a equipe, esse é o principal. Mas o que ele vai fazer, né? Ele tem 3 meses de carreira só, de contrato com o São Paulo, vai se aposentar. Vai querer a casa porque vem o Valdívia, porque é um dos afetos. 3 meses também passam muito rápido. E cá entre nós, né? São profissionais. Podem não ser amigos, mas estão no mesmo time. Isso aí, eu aqui entre nós duvido muito que o Valdívia vá. Eu acho que é mais um jogo de Eu cena. acho que ele adoraria e o Miguel Aidar também. Também. Só que tem um contrato com o time árabe já assinado, já registrado. É um pré-contrato. Um pré-contrato, quer dizer, eu sinceramente acho que o Valdívia devia pensar em sair do Brasil e ir para fora. Na minha opinião, eu faria isso. Ele se queimou uma barbaridade. Ganhou uma fama de chinelinho, um cara que não estava nem aí. E falou muita bobagem também depois que saiu do Palmeiras. Falou muita bobagem. Então, eu acho que ele não pode, não tem nem como ir para o São Paulo, vestir a camisa do São Paulo. Qual é a cara que o Valdívia ia fazer no primeiro jogo contra o Palmeiras? Que cara que esse rapaz iria fazer? Eu acho que ele ia comemorar como nunca antes na história. Olha aí, ó. O Rogério Ceni passando o pé no Valdívia, aí, ó. Tá vendo? Quer dizer, já imaginou, são 3 meses de contrato com o Rogério Ceni. Mas você acha que o Rogério Ceni vai engolir o Valdívia, cara? Até aí, mas de jeito nenhum. Você desentendeu com o Pato depois de um Corinthians. Não, mas é diferente. O Pato é garoto ainda, tem esperança. Tem Corinthians ainda. Quer falar um pouquinho do Corinthians? Não, mas eu tô falando aí, ó. Pode esquecer, cara. Pode esquecer. É bom não levar. É bom não levar porque o vestiário vai ficar insuportável. Hora de falar do Corinthians, que se vencer o Sport daqui a pouquinho na Arena em Itaquera, vai dormir na liderança do Brasileirão. O repórter Filipe Boril acompanhou o último treino do Timão. O bom momento faz o time de Tite sonhar alto. 9 jogos de invencibilidade no Brasileirão são suficientes para isso. Vencer o Sport para pelo menos dormir na liderança seria uma coisa boa, mas essa vontade não pode entrar em campo para atrapalhar o andamento dos jogadores. Eu continuo com a minha forma de pensar, que agora é manter regularidade para estar no bloco de cima, para nas últimas 10, 12 rodadas definirem-se quem vai para a Libertadores e quem vai bater campeão. Renato Augusto e o Wendel, que foram poupados no treinamento da última terça-feira, estão confirmados. A única mudança fica na zaga.
Felipe, suspenso, sai para a entrada de Edu Dracena. Não importa muito se Tite mexe no time. Aliás, o conceito de elenco é bem maior por aqui. É muito difícil para mim deixar Ralf e Danilo no banco. Pô, cara, estou deixando 2 campeões do mundo que conquistaram, têm os maiores títulos na história do Corinthians. Então, só para isso, mas eles sabem também do respeito, eles também não querem nada de graça, eles querem competir e ganhar. O Danilo quer ganhar dos jogadores que estão na função, o Ralf quer ganhar, não quer nada de graça que o treinador privilegie eles também. Então, o elenco vai se formando, alguns atletas vão crescendo, vão se afirmando. Por isso, o time se fortalece. Se um não pode jogar, é substituído à altura. Uma equipe se fortalece assim. Os 11 que iniciam tão bem e aqueles que estão fora competem e botam pressão, porque podem estar titulares a qualquer momento. É o caso. O árbitro escalado para o confronto de logo mais em Itaquera é o paulista Luiz Flávio de Oliveira. Algo que poderia ter sido evitado pela CBF, na opinião do técnico Tite. É uma insensibilidade de quem comanda. Não precisa. Não há essa necessidade. Tem uma série de árbitros importantes de outros estados que podem não ter esse falar anterior, que só gera pressão. A gente tem que estar cuidando do espetáculo, dos atletas, do bom jogo. E não ficar o técnico atento a responder perguntas. Polêmica que poderia prejudicar o espetáculo desta noite. Tomara que não. E, meus amigos, eu não tenho dúvida que a CBF fez a propósito. Jogou a carga psicológica em cima do juiz paulista para apitar o jogo do Corinthians, que é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Muita gente queria estar nesse lugar, mas não conseguiu chegar. E o Corinthians, mesmo sem Guerreiro, sem Sheik, sem Fábio Augusto, esvaziadaço em relação ao time que começou, está no segundo lugar e, se vencer, passa para primeiro lugar. Então, até a rodada de amanhã, quando o Atlético pega o Grêmio. Então, vocês vejam, a CBF fez de propósito. Então, deixa os paulistas se arrebentarem. Eu espero que o jogo não dê confusão, mas se der confusão, pode estar certo que foi a escalação errada do José Paulo, né, nessa escala de arbitragem, que é uma escala escala matreira. Bom, resultado final da enquete do site GazeteEsportiva.net. Quem vai ser o líder do campeonato no final dessa rodada vai ser o Coringão, com 53,9% dos votos. Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. Amanhã a gente volta a se encontrar. Celso Cardoso, até amanhã. Até amanhã não, até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Até amanhã para você. Amanhã comigo. E o Chico Lang volta semana que vem? Não, eu volto amanhã com o Dodói. Amanhã. Eu com o Dodói. É verdade. Amanhã o Celso não vai estar comigo. E depois ele emenda nas férias. Não, volto aqui. Não, o Celso ainda está aqui na sexta-feira, depois ele sai de férias, tá? Beijos, tchau. Tchau. Can't do. So when you come to recognize